Olá, meus amigos. Estou novamente para dar continuidade à apresentação com esta videoaula sobre aplicação do software SGServe na gestão de serviços do tipo projeto, montagem, obras, melhorias, através de contratos com clientes, promovendo receitas e despesas para a realização com consequente lucro. Então, nós estamos detalhando passo a passo. Já vimos a primeira parte relativa à abertura da ordem de serviço para elaboração de proposta e início do processo. Depois nós vimos a elaboração, a aprovação por parte do cliente e a alteração do tipo da ordem de serviço de proposta para serviço vendido e, consequentemente, o cadastro do contrato com o cliente, obedecendo o orçamento, com previsão, ok? Vamos agora dar continuidade ao processo de execução do projeto, que pode ser um projeto, uma obra, uma melhoria, que não seja um serviço de manutenção ou outro serviço qualquer, ok? Bom, nós temos aqui uma ordem de serviço, eu vou no planejamento, pendente, que é da chave de seleção, projeto, que eu abri, por exemplo, uma para projeto, outra para obra. Eu posso abrir chave de seleções para segmentar meu elenco de ordens de serviço nos diversos tipos de aplicação, ok? Bom, eu tenho a ordem de serviço, que é o projeto de malha de terra, com a empresa Casa das Beiras, que é meu cliente, que um contrato já estabelecido, certo? Então, com isso, eu já tenho o meu contrato estabelecido, tenho o meu orçamento, repare, é um orçamento de 45 mil de venda, com 25 mil de despesas, separadas na fase de projeto, material, mão de obra e por aí afora, né? Materiais, inclusive, está orçado em 3 parcelas aqui, 3 gastos. E a mão de obra para realizar o projeto num valor estimado total, que ainda poderá ser medido parceladamente, ok? Bom, nós também, eu até corrigi aqui da aula anterior, eu coloquei um caminho onde eu vou ver os meus documentos todos salvos. Eu utilizo aqui uma nomenclatura, aqui, uma forma de identificar, né, uma sintaxe de identificar o registro. Está numa pasta, voltando, está numa pasta de usuário do meu servidor, uma pasta SGServe, documentos, registro, e criei um número de OS, o mesmo número do OS, para esse projeto. É uma pasta que vai sintetizar, vai juntar todos os documentos de registros relativos a esse projeto. Quando eu abro, por exemplo, eu já tenho um documento salvo. Eu ainda poderia criar pasta como comunicações, contrato e tudo mais, ok? Aqui eu poderia criar uma subpasta dessa OS relativa a contratos e salvar o contrato assinado. Uma subpasta para proposta, uma subpasta para relatórios, e vai por aí a forma, indefinidamente, a forma hierárquica de estruturação. Bom, e aqui eu abro o meu documento, que é uma ata de reunião, tá? Que é um formulário preenchido que se torna um registro do sistema de gestão integrado, do sistema de gestão da qualidade. Bom, eu tenho uma programação de fazer uma reunião. Eu realizaria a reunião, eu poderia apropriar horas já do pessoal nessa reunião como recurso de despesa mão de obra. Vamos dizer que eu apropriei a matrícula do supervisor aqui do projeto mecânico. Ele estava em serviço, em execução, numa reunião, ou seja, estava em reunião, executando o serviço desse projeto, mas em reunião com o pessoal, vamos supor, eu antecipei a reunião das 9 até as 10. Então, reunião inicial
eu posso dizer o que eu estava, o que essa pessoa estava fazendo. Essa matrícula 199. Reunião inicial do projeto. Eu posso fazer isso ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, tá? Apropriar todas as horas relativas a qualquer pessoal. Por exemplo, nessa mesma reunião poderia estar, né, outra pessoa da mesma OS. Eu apago aqui, escolho uma outra pessoa. Ah, vai ser o gerente de manutenção que vai ser responsável por esse projeto. Ele também estava... não, o gerente não apropria a mão de obra. Isso eu tenho que configurar também, porque ele está lá como ele não apropria, então não vai deixar. Então vamos supor que essa pessoa tem reunião com um eletricista. Vai ter uma reunião com o eletricista. Então o eletricista, matrícula 1234, Joaquim José da Silva, de uma empresa até terceirizada, vai participar da reunião. Então ele está em execução de serviço, participando de reunião, também das 9 até as 10, na mesma reunião. Repara, aqui embaixo eu tenho, dentro desse modo de apropriação, reunião inicial, são as pessoas todas. Aqui embaixo eu posso escrever qualquer coisa que vai ficar no serviço executado. Reunião inicial 14/6/2016, ok? Confirmo. Na medida que eu estou fazendo isso, eu já vou custeando e vou totalizando, né? Já está com R$80 aqui essas apropriações, né? Bom, ao longo de todo o desenvolvimento, eu vou poder estar apropriando materiais. Então, outros despesas diversas, contratos com fornecedores, compras, né? Podendo gerar até títulos a pagar e títulos a receber na receita, né? Que eu tenho em relação à receita, que é despesa. Então vamos supor que eu vou no orçamento, então, verificar, por exemplo, eu estou antecipando meu projeto, mas está orçado já eu ter uma despesa de mão de obra, né, aqui para execução do projeto. Eu já posso até preencher melhor isso aqui, por exemplo, está estimado 200 horas, a um custo de R$10.000. Eu posso já, por exemplo, dizer que eu vou pagar isso numa conta corrente do Banco Itaú, eu tenho um título a pagar que vai gerar, e a primeira medição que vai ser, eu estou parcialmente medindo, já estou medindo no dia de hoje, por exemplo, medir só um dia, só para a gente ter uma ideia. Isso eu posso segmentar, mas medir no dia de hoje, tá? Parcialmente, não estou medindo todas as horas. Das 200 horas, vamos supor que eu já medi 4 homens horas, a uns R$50, vamos supor, eu posso ter uma parte desses 10.000 aqui. Se eu já parcialmente, eu posso já bater, por exemplo, para R$9.800 só que eu tenho para gastar, já gastei uma parte. Então, por exemplo, e vou pagar isso no dia 5 de julho de 2016, certo? Essa mão de obra. E vou apropriar. Então, vou apropriar aqui uma outra pessoa. Eu estou tudo fazendo hoje, é lógico que isso não seria assim, né? Eu vou apropriar, por exemplo, em serviço, né? Ele está em serviço, ele já trabalhou, vamos supor, das 8 às 9, né? Avaliando o projeto. Vamos supor que ele já trabalhou lá avaliando os dados iniciais do projeto. Eu vou assim até o final do meu projeto, no meu serviço, ok? Nesse momento, eu já gerei uma apropriação com determinado custo e tudo mais, ok? Bom, o que acontece nesse momento? Eu já tenho uma despesa com mão de obra de R$80 e
uma despesa total de R$80 e outra despesa ainda não tem. Bom, nesse momento, o meu orçamento, repara, eu já tenho uma despesa até menor. Meu orçamento inicial está salvo lá como orçamento inicial, mas eu já estou imaginando que naquele parcial que eu fiz daquela medição, eu já tenho a gastar um valor menor. E assim eu vou indefinidamente colocando todas as apropriações, salvando aqui os documentos, por exemplo, os desenhos, eu vou criar aqui, por exemplo, pastas. Eu posso criar novas pastas aqui, né? Em termos de desenhos, eu posso criar uma nova pasta, por exemplo, atas de reunião. Então, por exemplo, aquela reunião, aquela ata que está aqui, eu posso jogar ela aqui para dentro, ó. Tá vendo? Fica um documento, arquivo aqui dentro, ó. Tá aqui dentro. Eu posso, aqui em desenho, vou salvar todos os desenhos. Aqui eu posso criar uma pasta de relatos para salvar os relatórios específicos, né? Eu tudo tô dentro da OS 38, que é esse projeto, né? E vou assim criando quantas pastas e pastas de tal forma que fica tudo hierarquizado. A qualquer momento e no futuro, depois da OS terminada, que eu vier aqui abrir, eu vou ter todos os documentos. Vou abrir aqui, vou ter todos os desenhos. Posso ter o VoloView para visualizar em AutoCAD, fazer comentários. E, por exemplo, como eu posso também criar uma pasta de comunicações, todos os e-mails, cartas, né? Então, o ideal é que você crie um padrão dessas pastas, isso tudo esteja num procedimento estabelecido da gestão, tá? Todas essas definições, todas essas sintaxes de como escrever, por exemplo, aqui eu criei a OS, ano, mês, dia, hora, que se trata de um documento meu, não é um documento de cliente, é um documento meu. Então eu chamo tudo que é documento meu. Se fosse do cliente seria DCL, se fosse de um fornecedor seria DFO, de documento fornecedor. E aqui eu tenho o formulário, que é o nome do formulário, a versão e a revisão que se encontra aquele formulário. Como está associado a uma OS, ele está preenchido, trata-se de um registro, um formulário do sistema de gestão integrado da qualidade, preenchido se torna um registro. Ok? Bom, vamos dando continuidade. Eu vou fazer na sequência de aula, uma medição parcial de receita. Eu fiz uma medição parcial de apropriação que vai gerar um título e tudo mais. E depois com várias medições. Mas vou primeiro gerar a receita e depois gerar na próxima aula. Convido a vocês a assistirem a aula seguinte, na numeração que se encontra aí. Você procura ver a aula seguinte, que tem a continuidade dessa apresentação. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.